Good afternoon, welcome back. Hoje nós vamos falar de 18 ações que vocês precisam saber para poder falar de rotina. Nós vamos falar aqui de ações rotineiras. Primeiro eu vou falar dessas ações, prestem atenção, repitam para praticar a oralidade e depois eu vou explicar algumas regrinhas no outro slide. I wake up. I wash my face. I take shower. I dry my hair. I brush my hair. I eat breakfast. I brush my teeth. I get dressed. I go to the bathroom. I make my bed. I go to school. I study. I have lunch. I come home or I get home. I do my homework. I have dinner. I take a bath. I go to sleep. E aqui nessa parte eu tenho algumas regrinhas. Então, por exemplo, se eu estiver falando sobre a forma afirmativa, que é aquela forma positiva, então aqui eu tenho o exemplo do verbo like, que é gostar. I like, you like, e aí eu tenho 3 exceções aqui. O he, she, it. He é ele, she é ela, it eu uso para falar de animais, cores e algumas situações, só não uso com pessoas, tá? We like, you like, they like. Então, a única exceção que eu tenho aqui é o acréscimo desse S para o he, she, it. Então, no final do verbo, se for, por exemplo, play, he plays, she plays, it plays. E o restante vai manter a forma play. Algumas regrinhas mais à frente, eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas de acordo com o final de cada verbo, tá? Se eu estiver negando, eu não gosto, por exemplo, I don't like, you don't like, e aqui eu tenho exceção novamente no he, she, it. Então, em vez de eu falar don't, com eles eu vou falar he doesn't, she doesn't, it doesn't, que é a abreviação de does not. O restante, I, you, we, you and they, eu falo don't para negar. E isso, claro, nós estamos falando do simple present, né? Ou present simple. Nós estamos falando do presente, de ações realizadas no presente com certa frequência. Algumas regrinhas precisam ser observadas. Então, most verbs take as in the third person singular. Então, a maioria dos verbos é acrescentado s na terceira pessoa do singular, que é aquele que eu falei, he, she ou it, são esses. Então, por exemplo, o verbo work, works, dance, dance, read, reads, speak, speaks. Agora, se o verbo terminar em ss, que é double s, sh, ch, x, aí eu vou acrescentar es no final, como kiss, kisses, wash, washes, watch, watches, fix, fixes. Quando o verbo terminar em consoante mais y, que é o caso desses verbos aqui, é study, cry, fly, copy, eu vou acrescentar IES. Então, vai ficar studies, cries, flies, copies. Quando terminar com vowel plus Y, então vogal mais Y, como é o caso do play, eu vou acrescentar só o S depois dele. Plays, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. Aqui, say, says, desculpa. Para fazer perguntas sobre rotina, então, prestem atenção, nós estamos falando sobre ações rotineiras que são realizadas com determinada frequência e no presente. Eu vou usar o auxiliar do. Então, se eu quiser perguntar, por exemplo, o que você faz de manhã, de tarde ou de noite? Aí eu tenho a primeira pergunta aqui. What do you do
in the morning, or what do you do in the afternoon, what do you do in the evening or at night, tá? Ou qual é a sua rotina? What's your routine? Do you study in the morning? Você estuda de manhã? Então, eu vou usar esse auxiliar do. Se eu uso o auxiliar do para perguntar e eu quiser dar uma resposta curta, eu posso dizer assim, por exemplo, do you study in the morning? Você estuda de manhã? Aí eu posso responder, yes, I do. Ou então, no, I don't, tá? Ou, se eu quiser, eu posso falar a frase toda. Yes, I study in the morning. Ou no, I don't study in the morning. Ok? Now it's your turn. Você vai praticar agora como pronunciar essas rotinas. Eu vou dar um tempinho para você praticar cada uma. Mas antes disso, vamos falar de algumas palavrinhas diferentes que apareceram aqui. AM significa antes do meio-dia. PM, depois do meio-dia. A palavra then significa então. After that significa depois disso. Around significa aproximadamente, acerca. E nesse caso, by vai significar até. But significa mas. Again, novamente. That's it. Então vamos lá, vamos começar e aí você repete depois que eu falar as frases, ok? I wake up at 7 a.m. I brush my teeth and take a shower. Then I have breakfast at 8 a.m. After that, I go to school or work. At noon, I have lunch. Around 5 p.m., I go home. By 7 p.m., I have dinner, but before that, I take a shower again. After dinner, I watch TV with my family. Then, I go to bed. Agora, para vocês praticarem um pouquinho mais também a escrita, entrem no link abaixo do Google Forms e preencham a atividade, ok? That's it for today. Very simple. You can do it. Thank you for watching. Bye bye.